Dia 31 de agosto vai ser lançada a nova animação Tartarugas Ninjas Caos Mutante nos cinemas. E nesse vídeo eu vou apresentar tudo das Tartarugas Ninja para vocês. Da sua criação, a primeira animação em 1987 até os dias atuais. Tudo, todas as produções em um único vídeo. Nerds, esse vídeo deu muito trabalho, então espero que vocês gostam. Entendam tudo que eu for falando, comentem aqui, compartilhem esse vídeo para os fãs das Tartarugas Ninjas que vocês conhecem. Compartilhe esse vídeo. Se você acabou de chegar através aqui de Mick, Léo, Doni e Rafa, se inscreve aqui no canal. Vai ter outros vídeos das Tartarugas Ninja, esse momento especial das tartarugas aqui no canal, comentando sobre elas. Vai ter vídeo comentando sobre o novo filme. Se inscreve aqui para não perder nada. E agora sim, vamos pro vídeo. MC Mikey. Né, nerds? Gravar vídeo não dá trabalho. Imagina, não dá trabalho. Literalmente 19 páginas de roteiro. Praticamente 2 semanas escrevendo um roteiro de vídeo. Mas é isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Decidi fazer um mega de um especial de Tartarugas Ninja pra vocês, comentando tudo das tartarugas. Um pouquinho diferente aqui também, né? Decidi colocar alguns bonequinhos das tartarugas pra complementar o vídeo também, pra não ficar só Spidey falando. Vai ficar passando algumas cenas, passando algumas imagens das produções que eu for falando também. Então, sem mais delongas, vamos falar então da criação das Tartarugas Ninjas. E claro que, como uma ótima história, uma ótima produção, elas surgiram sem querer, apenas com Kevin Eastman e o Peter Laird fazendo o que mais gostavam. E assim surgiram as Tartarugas Ninjas. Mas calma, tem muito pra gente falar da sua criação, dos bastidores, antes da gente entrar na série animada clássica. Vamos começar com uma entrevista ao Omelete. Uma entrevista não tão antiga que o Kevin Eastman deu para o site do Omelete. Abre aspas, Kevin Eastman. Nós tivemos essa ideia boba, já que não conseguíamos trabalho fazendo quadrinhos de verdade. Por que não juntar nossas coisas favoritas da cultura pop? Amávamos Batman, Demolidor, Novos Mutantes e até Planeta dos Macacos e seus animais mutantes. Pegamos tudo isso, colocamos em um liquidificador, pensando, as pessoas provavelmente vão odiar. E nos divertimos fazendo isso. Bom, aqui como ele fala, né, os quadrinhos de verdade, o que seria? O Kevin Eastman, ele era muito fã da Marvel e da DC, um extremo fã mesmo. A gente está falando de anos 80 aqui, o momento que explodiu Marvel e DC, que estavam surgindo ótimas histórias. Ele era muito fã, só que ele não conseguia trabalhar na área. Então, ele decidiu juntar todas as ideias que ele mais gostava, tudo junto. Vamos continuar então. Foi a primeira edição, né, de Tartarugas Ninjas, que por si só foi a realização do sonho de Eastman e seu parceiro Peter Laird. Abre aspas novamente, juntamos dinheiro e publicamos nós mesmos, pensando que só teríamos a chance de lançar uma edição. E estaria tudo bem, ficamos felizes só de fazer. E bom, vocês sabem o resultado disso, né? Se tem esses bonequinhos nesse momento, vocês sabem que essa única edição que eles acharam que não iria dar certo é porque deu muito, muito certo. E então, mas como? Como surgiu elas? Bom, o Kevin Eastman, eles e o Peter Laird já se conheciam nesse momento da história. O Kevin Eastman, né, ele era o mais jovem entre os dois, estava começando sua carreira, queria trabalhar no mundo dos quadrinhos, começou a sua amizade com o Peter Laird e juntando as suas ideias, fazendo rascunhos, esboços, um dia surgiu então uma tartaruga com uma máscara, uma espada. Então desenharam outra tartaruga. E depois mais outra tartaruga. E depois mais outra tartaruga. E dessa forma surgiram os primeiros esboços do que seria no futuro as Tartarugas Ninja. Nas primeiras edições de Tartarugas Ninjas, não era assim como a gente conhece, né? Eles não tinham as personalidades já travadas, né? Não era exatamente da forma que a gente conhece hoje em dia. E isso foi levando com o tempo.
Então, né, eles tinham que dar um nome para eles. E aí então vem os artistas renascentistas, que como vocês sabem, né, os nomes das tartarugas vêm de artistas renascentistas. Durante a série de 87, o mestre Splinter, ele explica que os nomes dados para as tartarugas, né, foi dado porque ele era fã dos artistas renascentistas. Mas a explicação vai um pouquinho mais a fundo, né, do que só isso. Porque Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci eram chamados como os grandes mestres do Alto Renascimento. E claro, né, Donatello. Donatello, então, ele era o único que não era pintor. Donatello ficou muito famoso com suas esculturas. E isso te lembra o personagem Doni? Já que o Doni era muito criativo para construir várias coisas, invenções ali dentro dos seus esconderijos. Voltando então para as histórias em quadrinhos das tartarugas após as primeiras edições, a resposta dos fãs foi muito rápida e fez muito sucesso. E esgotou muito rápido todos os quadrinhos, todas as cópias que tinham sido feitas. A primeira tiragem foi de 3.000 exemplares. E esgotou muito rápido. Mais uma vez, abre aspas do Kevin Eastman. Quando as coisas começaram a acontecer e ressoar entre os fãs, nossa cabeça explodiu e começamos a fazer quadrinhos em período integral. Isso em 1985, e 36 anos depois eu ainda desenho tartarugas. Isso é ótimo. Quando fizemos as HQs originais, não havia muito humor, porque pretendíamos que fosse para o público mais velho. Então, quando começamos a produzir o desenho animado, entendemos que o público passaria de adultos mais velhos a crianças de 6 a 8 anos. Nesse momento, soubemos que teríamos de mudar algumas coisas para suavizar o tom, então colocamos muito mais comédia. Exatamente o que eu havia falado lá atrás. As tartarugas ainda não estavam definidas como personalidades. Tudo que a gente conhece hoje em dia ainda não estavam sendo bem definidas. As primeiras histórias realmente tinham sido feitas com pretensão para adultos, as primeiras HQs. Só que daqui a pouco a gente já vai entrar na animação de 87 e vocês vão perceber que a animação de 87 é muito infantil. De todas as animações que a gente vai tendo em longo dos anos das tartarugas, a de 87 é muito infantil. E eles tiveram que ter essa mudança de tom do quadrinho, aqui 85, 84, para a animação de 87. E bom, se os quadrinhos foram um mega sucesso, quando chegou Tartarugas Ninjas, a série animada, o que foi de sucesso de bonecos sendo vendido para as crianças foi muito grande. Tartarugas Ninjas está entre os brinquedos mais vendidos da história. Exatamente isso que você ouviu. Logo após então chegou videogames, mais desenhos, e assim foi cada vez aumentando. Quadrinhos já esgotou, os brinquedos então se tornaram ainda mais vendidos. E agora sim, podemos começar com a primeira animação de 1987. A primeira animação das Tartarugas Ninja tiveram 10 temporadas. 10 temporadas de animação de Tartaruga Ninja. Bom, a primeira temporada realmente finaliza a história. Eles não tinham a pretensão de continuar a história por vários e vários anos. Não, a gente vai ter 10 temporadas e é isso. Não, não tinha essa pretensão. A ideia era, vamos fazer uma temporada. E eles finalizaram a história. Mas, nem preciso falar, deu muito certo. Mas também, como eu já tinha falado, a série de 80 é muito mais infantil. Nossas tartarugas mal usavam suas armas. E se usavam, era uma pancadinha ou outra ali. Porque como a gente sabe, os desenhos daquela época estavam começando a sofrer com a censura. A gente viu isso acontecendo com outros desenhos, até de super-heróis. Homem-Aranha dos anos 90 sofreu com a censura. E as tartarugas, não sei exatamente se esse foi o motivo. Se você souber, pode comentar. Mas elas não usavam armas direito. Não usavam suas armas aqui. Então, tem muita mais piada, mais diálogo, é muito mais bobinha a série animada. Mas, não vou deixar de comentar sobre a história.
Então vamos falar da origem do Mestre Splinter. Em cada temporada eu vou comentando sobre a origem do Mestre Splinter, a origem das Tartarugas Ninja, todas as séries animadas. Vamos começar então. Alguns nomes de personagens eu vou lendo aqui para conseguir falar melhor para vocês. A origem do Mestre Splinter começa no Japão, claro, com Yamato, um ninja que foi traído por Orosaki. Ele foge então para Nova York e decide viver nos esgotos. E o Orosaki se torna o Destruidor. E o Destruidor aqui ele serve o Krang, esse alien que a gente conhece já das Tartarugas Ninja. O Destruidor então ele viaja até Nova York e joga produtos químicos no esgoto para tentar pegar. Dessa forma então ele transforma Yamato em um rato gigante e as suas tartarugas de estimação começam a ganhar inteligência e um tamanho também muito maior do que elas eram anteriormente. Um diferencial das tartarugas nessa animação, que eu não vejo nas outras, é que elas têm um cinto com a letra de cada uma ali, Então, o Donnie tem a letra D, o Donnie tem a letra D, o Léo tem a letra L, o Rafa a letra R e o Mickey a letra M. Algo que eu não vejo nas outras animações, tem esse diferencial aqui na primeira série animada delas. Bom, e nessa primeira temporada, a trama, ela gira basicamente com o Krang querendo abrir um portal da Dimensão X aqui para o planeta Terra. Gira basicamente em torno dessa trama. Ainda na primeira temporada, a gente é apresentado também para April. A gente é apresentado para April, também para o furgão aqui das tartarugas. E todos os vilões no final da primeira temporada são enviados para a Dimensão X. Daí na segunda temporada também é muito igual à primeira, porque os vilões começam a ser enviados de volta da Dimensão X. Quem vem primeiro? O Destruidor, o Destruidor volta e ele começa a recrutar alguns personagens para o seu novo exército. Nesse momento a gente é apresentado para outros mutantes, como sapos punk mutante. Isso mesmo, sapos que foram recrutados pelo Demolidor, eu ia falar, pelo Destruidor. E aqui, esses sapos são muito, muito mais bobos do que as próprias Tartarugas Ninja. E até o Destruidor percebe que elas não vão ser boas o suficiente para o seu exército. Outros mutantes também aparecem, como Mosca, aparece aqui nessa segunda temporada. Mas, no geral, ela é muito igual à trama da primeira temporada. E olha só, ela se encerra da mesma forma que a primeira temporada, com os Krang sendo enviados para a Dimensão X. A repetição dessa série vai sendo muito constante conforme as temporadas. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é algo que vai permanecer durante as séries, que é algo muito, muito clássico das séries animadas das Tartarugas Ninja, que é a luta entre Splinter e Destruidor. A luta desses dois sempre vai ter nas séries animadas. E na primeira temporada, a gente tem o encontro do Splinter com o Destruidor. E conforme as temporadas, a gente vai tendo esse encontro também. Foi algo que eu acabei esquecendo de falar, mas durante as séries, isso é muito clássico de acontecer. Terceira temporada, já fica maior a quantidade de episódios, que já estava dando certo a série. Os brinquedos estavam sendo vendidos igual água. Então vamos aumentar os episódios e aqui a história também já começa a cair, porque os episódios aumentam, com 47 episódios. Nessa temporada a gente é apresentado para o Casey Jones. Ele é uma das coisas legais da terceira temporada, já que é uma temporada bem fraquinha. Que mais pra frente ele acaba virando também um par romântico aí da April. E o Léo também gosta dela. Eu não entendo porque todas as tartarugas, menos o Rafa, tem que gostar da April. Todas essas tartarugas já tiveram, de alguma forma, um sentimento amoroso pela April. Por quê? Porque são tartarugas. Não! Não combina, gente. Alguém achou mesmo que ia dar certo? Não. Só o Rafa que pelo menos pensou que ela é realmente uma humana e não dá certo. E se você achou que a terceira temporada teria um final diferente, não. Na terceira temporada, os Krang são presos na Dimensão X novamente. Agora na quarta temporada a gente é apresentado por uma nova mutante, a Mona Lisa. Agora sim o Rafael ganhou um par romântico.
O Rafael, então, ele acaba tendo um desenvolvimento amoroso com a Mona Lisa, essa mutante aí da quarta temporada, que é uma das poucas coisas interessantes da quarta temporada. Na quinta temporada, que é bem estranha, aparece o Coelho da Páscoa. Tem um especial Páscoa nessa quinta temporada, e o Coelho da Páscoa, mutante, gigante, aliado das Tartarugas Ninjas, e tem uma viagem no tempo. Eu disse que era estranha e bem viajada. Viagem no tempo. Agora, sexta temporada, que você pega ela e coloca no lixo, porque tanto faz a sexta temporada. Na sétima temporada, a gente tem algo bem diferente, que são viagens. Não é viagem no tempo, é uma viagem para Europa. É isso aí. Os irmãos Tartarugas Ninjas Mutantes Adolescentes viajam para Europa. E a gente tem vários e vários cenários diferentes aqui nessa temporada. Na oitava temporada, a gente já tem uma mudança, que é o traço. O traço da série mudou de repente e se tornou um tanto mais sombrio do que antes. E cada episódio começa a ter um seu vilão específico. Começa a mudar bastante a série. E cada episódio tem um seu vilão específico e o governo cria uma missão contra as Tartarugas Ninja por serem mutantes. Na nona temporada, a gente tem o Lord Krang, alienígena conquistador. Um novo mega vilão aí para as Tartarugas Ninja, que quer dominar o planeta Terra e veio da Dimensão X. Ele faz os ódios dos humanos pelas tartarugas aumentar cada vez mais. E mais uma vez nessa temporada a gente tem a viagem no tempo. Na décima e última temporada, a gente tem as tartarugas arrumando a linha do tempo. O Krang, ele chama então mercenários espaciais da Dimensão X. E, olha só, se você acertar o final da série, eles voltam para a Dimensão X. O final da primeira temporada é o mesmo que da décima temporada. Mas tem algo a mais aí no finalzinho, que é o Mestre Splinter. Ele gradua todas as tartarugas e faz com que elas parem de ser discípulas dele. Depois de tudo que aconteceu, meio que não tem mais o que elas aprenderem, porque eles passaram por muita coisa, então tem uma lição final com eles parando de serem discípulos do seu mestre. E essa é a primeira animação de 1987, durando aí 10 temporadas. Como eu falei, foi uma animação muito mais infantil, que a gente vai ver uma mudança aí na próxima série animada que tiver. A gente até tentou já ter uma mudança nessa, como eu falei, com uma mudança de traço, que não deu muito certo. Mas na próxima série animada a gente vai ver que deu muito certo. Mas vamos falar agora de live action, porque nos anos 90 teve live action de Tartarugas Ninja. Então é isso que a gente vai estar falando agora, do live action, os 3 filmes das Tartarugas Ninjas. Excellent! Depois de todo o sucesso que estava rolando, foi lançado o primeiro filme live action, que o Kevin Eastman e o Peter Laird não eram tão a favor dessa ideia, mas tá, vamos ter, porque até da série animada eles não eram tão a favores. Eles queriam fazer quadrinhos, eram quadrinhos. Só que, vamos fazer esse filme. E quando eles falam, quando eles chegaram no set de filmagem e viram suas tartarugas ali em pé, falando, mexendo os olhos, abrindo a boca, aquilo foi a melhor coisa para eles. E vamos começar com a história. No filme apresenta o clã do pé. Eles estão roubando várias pessoas ao redor da cidade, em Nova York. E a April, ela está investigando o clã do pé. E aqui eu já vou falar uma característica da April em todos os filmes. Ela é inútil em todos os filmes. E isso eu não estou falando em todos os filmes dos anos 90. Em todos os filmes das Tartarugas Ninja, ela é inútil. Ela só é sensacional, incrível, boa personagem nos desenhos, nos filmes. O que acontece que o roteirista esquece que a April faz parte daquela história? Bom, o Rafael, ele acaba salvando ela. A primeira participação aí das tartarugas é com o Rafael, salvando a April do clã do pé. E como eu disse, que o Kevin Eastman viu as tartarugas, é porque as tartarugas não foram feitas em CGI, elas são em animatronics. Bom,
As tartarugas foram feitas em animatronics, por isso que os criadores viram as tartarugas, né? Eles não estavam malucos e uma tartaruga em pé. Tá rolando algumas fotos dos bastidores pra vocês verem. E na época funcionou super bem, as crianças adoraram. E se você nunca assistiu esse filme, não veja com seu pai, porque muito provavelmente ele assistiu esse filme, fez parte da infância dele, e ele deve lembrar que é maravilhoso. E não é maravilhoso. No, God, please, no! 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 Não chega nem perto de ser maravilhoso, não chega nem perto de ser ótimo. Porque é muito, muito estranho hoje em dia. Na época funcionou, podia ser um bom filme na época. Mas hoje em dia não dá. Hoje em dia não dá esse animatrônico aí das Tartarugas Ninjas que é bizarro. O vilão principal, claro, que é o Destruidor. E mais uma vez eu vou falar a mesma coisa da April. O Destruidor nos filmes das Tartarugas Ninja é péssimo. Em todos os filmes. Eu vou falar disso no primeiro, no segundo, filme de 2014. Nos todos os filmes. Só funciona no desenho. Por quê? E é o vilão principal. E não funciona. Nossa! O Splinter, ele é um rato de estimação de lutador de Kung Fu. Que vendo seu mestre aprender a lutar, ele aprende a lutar. Que isso é muito bizarro. A cena que o Splinter começa a aprender a lutar, tem a tartaruga crescendo, aumentando de tamanho, é uma cena com tamanha bizarrice. É muito, muito estranho. O Casey Jones, ele aparece no filme também. A gente tem então a tartaruga versus o Destruidor. O Casey vai salvar o Mestre Splinter. O Splinter derrota o Destruidor, derrubando de um prédio. Ele cai ali, ele cai perto de um caminhão de lixo. E por incrível que pareça, esse filme ninguém queria fazer. A produção, por mais que teve a série animada de 87, eles não confiavam que um filme das Tartarugas Ninja live action ia dar certo. Porque filme de quadrinho em anos 90 era um tiro gigante no escuro. Não é igual fazer filme de quadrinho hoje em dia. Naquela época tinha acabado de sair Howard o Pato. Howard o Pato. Então imagina o medo de lançar um filme de Tartaruga Ninja. É um medo mesmo. Só que deu muito certo. Eles ganharam 202 milhões com esse filme. Deu muito certo. E lógico que foi confirmada a continuação para o ano seguinte. Que muito provavelmente esse foi um dos erros do filme. Porque lançou em 90. Em 91 chegou o segundo. Cadê o tempo para as pessoas trabalharem em uma continuação? Não uma continuação perfeita, mas pelo menos uma continuação boa. Porque esse segundo filme ainda é legalzinho. Mas já o terceiro não dá também. Mas vamos aí pro segundo agora. No segundo filme, a April ela vive junto com as Tartarugas Ninja em seu apartamento. E lógico que o Destruidor ia estar de volta nesse filme. Como eu falei, ele é inútil em todos os filmes. Ele quer o Uzi, que é a substância que criou as tartarugas. O Destruidor ele quer essa substância. Aqui o Casey, ele simplesmente sumiu. Ele foi comprar um suco, foi comprar uma coxinha, não deu tempo de chegar no set de filmagem e sumiu. Porque as tartarugas ganham um novo parceiro que o Casey foi embora. Que é o Kano. Kano. Acho que é assim que se pronuncia o Kano. É muito estranho porque não tem nenhuma explicação do porquê o Casey foi embora. Não tem nada. O Casey só foi embora. Não tem absolutamente nada. O Destruidor ele cria 2 mutantes com o Uzi. A gente tem uma luta final contra o Destruidor que ele mesmo se derrota. O Destruidor não dá nesse filme. O Destruidor é bizarro de ruim nesse filme. E mais uma vez, ele mesmo se mata. Por incrível que pareça, também deu certo esse filme, assim como o primeiro. E lógico que em 1993, a gente teve Tartarugas Ninjas 3. Que aqui a coisa fica feia de ruim mesmo. Começa com 1603 no Japão feudal, com o Kenshin, filho do Lord Noringa. O Kenshin, ele se apaixona pela filha do rival do Noringa, a Mitsu. E ele foi banido do castelo. Daí nisso a gente vai pro tempo presente. E já que teve esse início, eu vou falar uma coisa aqui, que eu fui reparando, que é como Tartarugas Ninja envolve relação amorosa. Ao longo das histórias do Splinter e do Destruidor, a gente percebe
que tudo é talaricagem e relação amorosa, que um gostou da menina do outro, só que daí começou uma guerra. Daí é muito isso, Tartarugas Ninja. Com certeza envolve mais história pessoal do Kevin Eastman e do Peter Laird. Bom, a gente vai pro tempo presente do filme. E a April, ela descobre um cajado, né, que você consegue viajar no tempo se a mesma pessoa estiver segurando esse cajado no passado. Mas tem que segurar os dois ao mesmo tempo. E daí a April troca de lugar com o Kenshin, né? Então ela troca de lugar com ele e das tartarugas tem que ir pra lá. Só que você lembra que para você voltar no tempo, tem que ter alguém segurando o cajado ao mesmo tempo. Ou seja, para as 4 tartarugas viajarem no tempo, tem que ter 4 seres aleatórios, extremamente porquês, de estarem segurando o cajado ao mesmo tempo. E olha só, tinha 4 pessoas estavam segurando por algum motivo esse cajado, que essa frase fica estranha, e as tartarugas viajam no tempo. É um roteiro tão sem vergonha, é o filme mais infantil desses 3, e não deu tão certo, tendo apenas 42 milhões. Né? É o mais fraco e também o que o menos gostam, né? Menos as pessoas gostam. Mas foi confirmado depois disso uma série live action deles. Né? Uma série live action das Tartarugas Ninja. Com Tartarugas Ninja, a próxima mutação, de 97. Onde tentaram colocar mais uma integrante ali das tartarugas. Mas é péssima. Essa série live action consegue ser pior do que o terceiro filme até. Não sei, é uma disputa difícil. A gente teve uma participação das tartarugas numa série dos Power Rangers. Exatamente isso. Olha só esse crossover. Power Rangers e Tartarugas Ninja. Nessa época, as Tartarugas Ninja conseguiram bater a marca de 1 bilhão só de brinquedos das tartarugas. Então os brinquedos sempre estavam em alta. E vamos agora para a próxima série animada. E como eu disse, essa já começa a ficar diferente, a ficar mais adulta. Que essa já tenho certeza que você assistiu, que é a animação de 2003. A gente tem mudanças no traço, na temática, esquece toda aquela parte infantil dos anos 80. Agora as Tartarugas Ninjas estão maiores, o traço maior, traço mais adulto, o verde não está tão claro igual era antes. Agora as características das tartarugas estão presentes, você consegue diferenciar elas. As cenas de ação são muito bem feitas. Apresento a vocês Tartarugas Ninja, a série animada de 2003. Tartarugas, vamos lá! 1, 2, 3, 4, ninjas! Como eu disse, em toda a série eu vou contar a origem pra vocês do Splinter, Destruidor, já que é o que move, né, aí. Então, vamos pra origem e também mais uma vez eu vou lendo os nomes pra eu conseguir falar corretamente aí pra vocês. Começando com Yamato Yoshi, na década de 60 no Japão. Ele tá com seu amigo Yokio nas ruas, e um senhor então, né, devolve uma moeda, e um menino devolve essa moeda pro senhor, e ele acaba adotando os 2 meninos e começa a ensinar ninjutsu pra eles. O senhor também adota outra pessoa, uma mulher, a Tangen, que vira interesse amoroso dos 2 meninos, mas ela só se apaixona pelo Yoshi. E nesse momento também ela adota um ratinho, né, um ratinho de estimação que fica ali na vila. Olha só, com mais uma vez, né, igual eu falei pra vocês, que vocês iam perceber. Essas histórias sempre envolvem um relacionamento amoroso. Uma vez os 2 jovens, né, que já sabiam lutar, eles acabam salvando uma pessoa, só que na verdade era um alien. Ele era da raça Ultron, né, chamado Morton. Ele chama os meninos para participar então, para fazer parte dos Guardiões. O Ultron é uma raça alienígena extremamente avançada. E o Garou, ele causa destruição e é o inimigo da própria raça. Bom, ele estava sendo transportado até que acabaram sofrendo um acidente e todos caíram no planeta Terra, na época do Japão feudal. Em vez de tentarem voltar, eles decidiram continuar no Japão feudal até que a humanidade se desenvolvesse a ponto que eles conseguissem voltar, né, e conseguir aí continuar o plano deles. E o Destruidor, nessa série animada, nesse universo, ele é o Garou. E ele que cria, então, né, o plano do pé. Depois que os meninos, então,
viram parte dos Guardiões, o Yoshi é promovido várias e várias vezes. O Yamato ele continua o mesmo ali, né, de sempre. Até então que ele traiu eles, matando a Tengen. E nesse momento ele revela a base para o Destruidor. O Yoshi ele escapa do Destruidor e se muda para Nova York, tentar viver uma nova vida. Uma vida então com seu ratinho de estimação, o Splinter. O Destruidor então vai até Nova York tentar encontrar ele. Consegue ali encontrar, o Splinter cai no esgoto, né, depois de toda a luta que acaba acontecendo com o seu dono e o Destruidor. E com o Splinter no esgoto, junto com algumas tartarugas, cai um caminhão de mutagênico ali. E acaba então caindo esses produtos químicos, tanto no Splinter, tanto nas tartarugas, transformando a inteligência e dando tamanho para os animais. Então ele encontra um livro com nomes de artistas renascentistas. E assim dá o nome para cada uma das tartarugas e começa o seu treinamento logo depois. A primeira temporada de 2003 mostra o Destruidor como vilão principal e uma gangue chamada os Dragões Púrpura, uma gangue de Nova York. A gente também tem como vilões os robôs Bowsers, usado pelo Destruidor para destruir, né, os esconderijos das Tartarugas Ninja, que já no primeiro episódio a gente viu o esconderijo deles sendo destruído. A April, ela trabalha em um laboratório nessa série, e depois ela também mora junto com as tartarugas no esgoto, fazendo parte da equipe. Aqui nessa série a gente tem a filha adotiva do Destruidor, a Karai. Chama ela como você quiser, Karai. Ela quer restaurar a cidade, tendo todo o poder para ela, e não para o Destruidor. Então, por mais que ela também não é uma pessoa muito boa, as tartarugas juntam suas forças para poder derrotar o Destruidor. Na série também a gente tem um evento de multiverso. Isso mesmo, nessa série animada expandiu bastante o conceito espacial, cósmico, que envolve tartarugas ninja. A gente tem o Battle Nexus, um evento de combate do multiverso, onde o Mickey ele é o grande campeão desse universo. Eu falo, minha tartaruga preferida ganhou o evento de multiverso. E na terceira temporada a gente tem uma viagem de mundos paralelos. Se na segunda a gente tem um evento de multiverso, na terceira a gente tem viagens entre mundos diferentes. A gente tem um mundo de super-herói que o Donnie visita. A gente tem um mundo só de corridas de moto. E a gente tem um mundo que o Destruidor ganhou e o Leonardo é o único que continua lutando. Algo que acontece também é que o Léo ele vai embora da equipe para poder melhorar sua liderança, para estudar, treinar espiritualmente, seu modo de combate, para quando ele voltar conseguir liderar melhor a equipe. O clã do Pé agora está dominando Nova York, junto com a filha do Destruidor. Bom, já no final da série, Nova York está toda dominada por demônios, pelo Destruidor e pela filha do Destruidor. Essa série, como Tartarugas Ninja ficou muito famosa no Japão, a gente tem vários conceitos de parte mística, demônios, dragões. Nesse final envolve dragões até, então é uma coisa muito japonesa aqui que vai tendo nesse final de temporada. Que as tartarugas eram muito famosas no Japão. Então vai tendo vários conceitos de lá, né? Tanto que o espírito do Yoshi com o Splinter derrota o espírito do Destruidor, né? Ficam os dois gigantes em uma mega batalha em Nova York. E teria mais 2 temporadas. Não chegou a serem feitas. Em vez disso, a gente tem um filme especial de crossover, onde as Tartarugas Ninja de 2003 visitam o universo de 1987. Essa animação é extremamente difícil de você achar hoje em dia. Tanto que nem dublada ela está, né, hoje em dia. Mas você até consegue achar se você procurar bem essa animação. Então a gente tem esse crossover. E também não é só isso. A gente tem também um crossover com as Tartarugas Seus Quadrinhos. Né? É 2003, 87 dos quadrinhos. E a primeira edição das Tartarugas foi em preto e branco. E quando as tartarugas aparecem, a tela fica preta e branca. Elas ficam preto e branco. Você acha que Aranhaverso foi o primeiro que fez isso? Não, não foi não. Tartarugas Ninja tá aí pra provar isso. Então a gente teve essa animação antes, né, logo após o seu final da série animada. Agora vamos para um filme animado das Tartarugas Ninja.
um filme animado de 2007. Em 2007 foi lançado um longa bem diferente, com o nome Tartarugas Ninja: O Retorno. O estilo de animação é bem diferentezinho, você pode dar uma estranhada. Eu estranhei, primeira vez que eu vi, mas eu gostei, principalmente da história. E pelo que eu vi, muitas pessoas criticam esse filme, jogam hate nele, e eu não consegui entender o porquê. Porque é muito bom esse filme, sério mesmo, é muito bom esse filme, vale muito a pena. E esse filme não tem origem, que já é um dos pontos muito positivos do filme. Gente, não precisa mais ter origem de Tartaruga Ninja. Eu ainda não assisti o novo filme no cinema, Caos Mutante. Eu sei que as tartarugas estão bem novas, mas pelo menos que não tem uma origem, porque tanto faz, todo mundo já conhece a origem das Tartarugas Ninja. E aqui eles não têm origem, eles já ganharam do Destruidor há muito tempo. Isso já passou anos. E nesse momento o Leonardo foi embora para treinar. Bem parecido lá com 2003 também, né? E cada tartaruga seguiu seu caminho depois disso. O Mickey, ele virou animador de festa, o Donnie virou atendente de telemarketing e o Rafael virou um vigilante da noite, usando correntes e uma moto. Isso mesmo. E também tem o Casey Jones, que vive junto com a April, né, como um casal aqui nesse filme. E como vilão principal, a gente tem um flashback, né, mostrando em bastante tempo atrás, né, anos atrás, um guerreiro descobriu um segredo da imortalidade. Quando as luas se alinham e, de repente, né, seus amigos viraram estátuas. E surgiram, então, criaturas, né, monstruosas. E esse guerreiro, então, aparece no presente, que está buscando suas estátuas. Ele conseguiu a imortalidade, só que ele quer seus amigos de volta, junto com as estátuas. Só que, junto com as estátuas, também vão vir as criaturas juntos. Né? E nesse momento aparece a Karai, que é nova líder do clã do Pé, já que o Destruidor foi derrotado. E esse milionário imortal, ele quer que a Karai pegue as criaturas que vão vir aparecendo conforme as estátuas forem pegas. A interação dos irmãos é muito boa nesse filme, é muito boa, a interação deles aqui é muito boa. E a luta é muito boa também, por conta do estilo da animação, favorece bastante as lutas. E a gente tem um momento de Léo e Rafael muito, muito importante no filme. Que o Léo descobre que o Rafael é o vigilante. E aqui a gente tem uma luta dos dois na chuva, que é muito boa. Essa luta é com uma qualidade extremamente boa. Que, mais uma vez, eu me pergunto por que as pessoas não gostam desse filme. Pelo estilo da animação. Por quê? Porque a história é fantástica. E havia ali umas ideias de ter um segundo filme aparentemente. Porque a Karai, no final do filme, ela fala que no futuro eles vão se reencontrar para falar de algumas coisas do passado. Que muito provavelmente seria o Destruidor. Só que não teve um segundo filme. Mas já dá pra ver que eles tinham uma ideia aí de continuar essa história. Que sinceramente eu gostaria bastante. Após a animação de 2007, a gente tem Tartarugas Ninja, série animada de 2012. E aqui, os bonecos de 2012. A série que eu realmente acompanhei, que eu mais assisti, que fez parte da minha vida, foi a série animada de 2012. A Nickelodeon, ela comprou os direitos das Tartarugas Ninja. Não só licenciou, mas comprou. Então os filmes live action, você vai ver Nickelodeon. A próxima série animada de 2018, Nickelodeon. O filme de 2022, Nickelodeon. 2023, Nickelodeon. Ela comprou os direitos. E nessa daqui, capricharam. É a melhor série animada. O melhor desenvolvimento de personagens. O melhor Mestre Splinter tem aqui nessa série. O melhor. O traço diferente, que ajuda no combate. É muito bom o combate aqui na animação. Cada tartaruga tem como você identificar. O casco do Rafael é quebrado, em formato de raio. O Donnie, ele tem um dentezinho meio quebrado. Cada uma tem umas características próprias. E como sempre, vamos para a origem de Destruidor e Mestre Splinter. Vamos começar com Yamato, Yoshi e Yoko Saki. O mesmo clã nessa série. E nessa série eles também eram adotivos. Adotivo por causa também da sua rivalidade com o clã do Pé.
porque o pai do Yamato invadiu o Trandopé, matou todos ali que estavam naquele momento, explodiu, colocou fogo naquela vila. E havia um bebê, o Yoroko, pegou o bebê e começou a cuidar, adotou ele. Então Yamato e Yoroko cresceram juntos. Mas a sua rivalidade sempre foi muito grande. Eles sempre queriam ser melhor um que o outro, na luta, em tudo, sempre queriam ser melhores. E como sempre, Tartaruga Ninja envolve romance, dessa vez não é diferente. Eles se apaixonam então por Tangen, e ela se apaixona por Yamato, e dessa forma gera uma grande discussão. Aqui que Yoroko se torna o Destruidor, que esse seria seu real destino dentro do Trandopé. Se o pai do Yamato não tivesse tirado ele naquele dia da vila, quando era um bebê, ele se tornaria o Destruidor. Ele só se tornou depois, né? Mas ele vai até a vila do Trandopé, coloca a armadura e assim se torna o Destruidor. A gente tem uma luta dos dois irmãos, né, que resulta na morte da Tangen. No momento, Yamato ele teve uma filhinha, que ainda estava bebezinha. Ele até acha que ela morreu, mas na verdade, Yoroko pegou ela. Yoroko pegou ela e adota essa bebezinha com o nome de Karai. O Yamato ele vai para Nova York e ele muda seu nome. Agora seu novo nome é Splinter. Ele compra 4 tartarugas de estimação. Em um momento, ele se esbarra com um homem que estava em um beco, que segurava um frasco. Os homens então percebem a presença de Splinter e começam a lutar. E o frasco cai, e o mutagênico cai em Splinter também. As tartarugas, transformando Splinter em um rato gigante. E as tartarugas começam a ganhar tamanho e inteligência. Aqui é um grande diferencial, que o Splinter se torna um rato. Tem um episódio que a gente vê, um episódio lá pro final de toda a série, mas a gente vê toda a dificuldade do Splinter, dele ter se tornado um rato. Ele era um humano que se tornou um rato. Em diálogos com o Leonardo, ele fala que perdeu tudo que ele tinha, perdeu a família, perdeu tudo, perdeu a vida que ele tinha. Isso porque essa forma dele não é como ele era antes. Ele perdeu o que ele era, né? Mas ele ganhou outras coisas, ganharam as tartarugas, né? Mas então, vamos para a história aí da primeira temporada. A primeira temporada mostra pela primeira vez as tartarugas saindo do esgoto e indo para a superfície. E aqui os grandes vilões já apresentam os Krang's, né? E também o Trandopé sendo o vilão junto com o Destruidor. A April é uma adolescente nessa série. Eu conheci ela sendo adolescente, né, nessa série, então foi diferente ver ela não sendo uma adolescente nas outras produções. E ela é uma adolescente bem inteligente, que ela teve o seu pai sequestrado pelos Krang's. E tudo indica que ela tenha poderes, só que ela não sabe ainda, né? E os Krang's querem ela por conta disso. As ideias iniciais do Kevin Eastman e do Peter Laird era que a April fosse uma alienígena, alien metade humana. E aqui na série de 2012 decidiram realmente fazer isso, né? Se essa era a ideia original da personagem, vamos agora colocar na série animada. A Karai então ela aparece para buscar as tartarugas, sem motivo, apenas por ordens do Destruidor. Aqui a gente tem vários conflitos da Karai contra as tartarugas, porque ela não sabe o porquê ela está fazendo aquilo. O seu pai mandou ela fazer, só que por que ela está fazendo? Mal conhece, mal sabe os motivos. Então ela tem vários conflitos mentais, códigos morais bem legais aqui com a Karai. As tartarugas derrotam o Krang Primal. E lógico que a gente já tem uma luta de Splinter contra Destruidor, que é muito boa nessa primeira temporada. Muito boa mesmo. Porque a história desses dois é muito boa. E que luta, que luta. E o Splinter, nesse momento, ele descobre que a Karai é a sua filha. A sua filha é a Karai. E o momento que ele descobre é muito bom também. Na segunda temporada, a gente tem um mutagênico sendo espalhado por Nova York. E as tartarugas pegando os mutagênicos que são espalhados. E os novos mutantes surgindo por Nova York. Não os novos mutantes da Marvel. O pai da April vira um mutante por um momento até. Tem vários mutantes novos aqui nessa temporada. A April, então, ela vai tentar viver uma nova vida, né? Tentar mudar um pouco, né?
E ela conhece o Casey Jones nessa temporada e nesse momento, que também é um adolescente nessa série, uma mudança aí para os personagens que funciona perfeitamente bem aí nesse universo. A gente tem um ótimo desenvolvimento da Karai ainda, né? Como eu disse, todo o desenvolvimento dela ali na primeira temporada, ela continua aqui também. E o Destruidor até prende a Karai por conta desse conflito dela de não saber se ela é do lado das tartarugas ou se ela é do lado do Destruidor. As tartarugas vão para um resgate da Karai, e nesse resgate o Destruidor joga a Karai no mutagênico, transformando ela numa cobra gigante. O Rafael também chega a virar um novo mutante, transformando ele num mutante gigante e decide ficar sozinho por um tempo. A gente tem um ataque dos Krangs e do Tondopé ao mesmo tempo em Nova York, ainda mais forte, né? Os Krangs estão muito mais fortes e o esconderijo das tartarugas está todo destruído. O Splinter perde a luta contra o Destruidor, ele é jogado nos esgotos e todos são obrigados a fugir de Nova York. E assim termina a segunda temporada, com as tartarugas perdendo a batalha. A terceira temporada começa com as tartarugas se recuperando em uma fazenda afastada na cidade. Agora as tartarugas junto com a April tá sem o Splinter pela primeira vez. E o treinamento das tartarugas começa pela primeira vez fora do esgoto e agora em uma área livre com a natureza, o que ajudaria muito no seu treinamento, tanto mental, tanto fisicamente. A gente tem várias cenas de treinamento aí entre eles. As tartarugas voltam para a cidade após o treinamento e depois de uma conversa espiritual com o Splinter, que ainda está vivo, mas conseguiu se reconectar junto com as tartarugas. E a gente tem uma equipe de mutantes nessa Nova York que está dominada com o Slash, o Leatherface, o Pete Pombo e o Dr. Macaco, que lutam contra a invasão dos Krangs e do Tondopé. E eles também ajudam as tartarugas ninja nesse momento. A equipe dos Triceratons aparece mais uma vez para expandir o universo das tartarugas ninja. Eles aparecem para livrar eles dessa invasão. Mas para isso a Terra tem que ser destruída e assim todos se juntam para salvar o planeta Terra. Até mesmo Splinter e Destruidor lado a lado juntos, lutando por um bem maior. Não importa se eles são arqui-inimigos, se um não gosta do outro, a Terra vai ser destruída. Splinter e Destruidor se juntam. A Terra está prestes a ser destruída quando uma nave misteriosa aparece e salva todos, sem revelar quem é essa pessoa ou essa coisa que salvou eles. Então na quarta temporada a gente tem o androide Foot, que foi quem salvou as tartarugas ninja. Eles decidem salvar 6 meses no passado. Eles têm que pegar partes do gerador de buraco negro antes do Triceraton. Nessa temporada a gente tem uma aventura espacial com as tartarugas ninja. Não tá em Nova York, é muito legal de assistir. A gente tem outros personagens aparecendo, como um Comandante Lagarto e a Mona Lisa. Você lembra da Mona Lisa, que eu falei lá da série de 87, que foi um par romântico do Rafael? Ela aparece nessa série. E mais uma vez o Rafael tem um romance com ela. Eles descobrem também a história dos Krangs. Os Ultrons não são 100% do mal, mas a parte do mal está toda na sua liderança. Lógico, para finalizar, a gente ia ter que ter as tartarugas versus os Triceratons. A Karai agora usa o capacete do Destruidor. Ela não se importa com as tartarugas, mas se ficar no caminho, ela vai ter que atacar. Também tem uma bruxa de aliada da Karai, que é a Shinigami. E se a Karai está usando o capacete do Destruidor, cadê o Destruidor? Depois da grande batalha em Nova York, o Destruidor vira um monstro viciado no mutagênico. E a gente tem uma batalha final do Splinter contra o Destruidor mutante gigante, que é uma batalha muito, muito bem feita. E infelizmente o Splinter morre, mas que cena! É uma cena muito boa. É lógico que esse não é o final da temporada. As tartarugas ninja vão buscar vingança pelo seu mestre. Por mais que isso não é o que o mestre Splinter ensinou, é a honra do mestre Splinter. A gente tem a luta final de tartarugas ninja versus Destruidor, com o Léo liderando elas melhor do que nunca, após perder uma vez, após o Léo ter perdido uma vez pelo Destruidor,
agora eles não vão perder. Eles vão para essa luta final contra o Destruidor. E claro que eles conseguem ganhar e o Destruidor é finalmente derrotado e morto pelas Tartarugas Ninja. E a quinta e última temporada é bem diferente das outras que nós vimos. Elas têm uma história à parte das outras. Eles não têm uma história que segue linearmente. A gente tem aqui até crossover com a animação de 87. A gente tem uma história onde as Tartarugas Ninja são filhotes, com o Mestre Splinter aprendendo, tentando lidar com a sua nova forma, rato, né, dando nome para eles, ensinando as tartarugas a lutarem. A gente tem 2 episódios onde realmente continua a história da 4ª temporada. Mas a 5ª temporada é uma temporada com um universo bem mais à parte, com cada episódio contando uma historinha diferente. Basicamente, essa é a 5ª e última temporada da série animada de 2012. Essa foi a série que eu mais acompanhei em toda a minha vida na Nickelodeon. Como eu gostava dessa abertura, ligar a TV e assistir Tartarugas Ninja, como era bom. Tanto que, né, eu tenho aqui os brinquedos. Como foi bom ter assistido essa série animada e reassistido para fazer esse vídeo. Mas não acabou. Ainda tem coisas das Tartarugas Ninjas para comentar. Vamos para o primeiro filme live action da Nick, Tartarugas Ninja 2014, a produtora de Michael Bay. A direção não é do Michael Bay, mas é do seu clone, o clone do Michael Bay. Porque se você assistir Transformers e assistir Tartarugas Ninja, você vai achar que é do Michael Bay. Isso com certeza. Até a Megan Fox está no filme. Vamos começar com a história agora de Tartarugas Ninja, o filme de 2014. Aqui no filme, a April ela está investigando alguns crimes do Clodopé, que como eu disse, é a Megan Fox. E você vê pela primeira vez as Tartarugas Ninja, ela não sabe direito o que é, né, o que são esses vigilantes que estão ajudando as pessoas contra o Clodopé. Mas sabe que está ajudando. Né? E assim, nesse momento, é uma cena muito escura. Que esse filme é muito escuro mesmo. Só que daí o segundo tentou resolver isso, só que daí também não deu muito certo. Mas continuando. A April, ela encontra as tartarugas. E uma coisa, eu realmente tenho que admitir que acertou. Que é o visual. O filme acertou muito em 2 coisas. O visual e a interação. Eles realmente parecem ser irmãos no filme. Eles se irritam, eles se batem. Parece ser irmão e a interação deles é muito boa. Gera várias risadas. E o visual deles está muito bem feito. Aqui não é animatronic, é CGI bem feito mesmo. Sinceramente, eu só assisti o filme das tartarugas uma vez cada, né? 1 e o 2. E eu tinha boas memórias do 1 e do 2 nenhuma. Que realmente é bem inferior ao segundo filme. É bem inferior ao segundo filme. E o 1 eu tinha boas memórias. Né? A cena ali da neve, aquela cena de ação da neve, o Destruidor versus o Splinter, até mesmo a luta final, algumas ceninhas de comédia entre eles. Eu tinha boas memórias desse filme. E pra mim ainda funciona esse filme. Mas, mais uma vez, o Destruidor é inútil nesse filme e no segundo filme. É inútil, horrível. Nossa, é muito ruim o Destruidor aqui. Deu muito dinheiro o primeiro filme. Gastando 125 milhões, deu de dinheiro 485 milhões. Preciso falar? Lógico que ia ter um segundo filme, né? Então, em 2016, Tartarugas Ninja Fora das Sombras, que aqui cumpre bastante o título. Porque não é escuro, as tartarugas aparecem durante o dia, todo mundo vê eles, tá fora das sombras mesmo. Nesse segundo, teve uma coisa diferente no filme, segundo filme dos anos 90, que as tartarugas não foram morar com a April. Lógico, né? Com esse tamanho também não ia ter como morar. A April, ela tá tentando se disfarçar, só se disfarçar mesmo, porque esse Missão Impossível falsificado não funciona. Atrás do Dr. Baxter, que baita cena ruim desse início de filme. Eu disse, não é um filme nem um pouco marcante, não tinha uma cena que eu me lembrava desse filme. Eu só vi uma vez cada um deles e eu conseguia me lembrar de cenas do primeiro. E desse eu não me lembrava de nenhuma. Querem tirar o Destruidor do caminhão da prisão. E olha só, mudou o ator do Destruidor.
Mas como ele é inútil, ninguém se importou quando assistiu esse filme pela primeira vez. Bom, o resgate começa aí do Destruidor. Dentro do caminhão tá 2 futuros mutantes também, que vai virar no filme, que é o Bebop, né, esses 2 mutantes aí que aparecem. A gente tem também o Arrow aí nesse segundo filme, que é o Casey Jones, que também só gera cenas ruins. Esse cara só sabe gerar cenas ruins também. E esse filme, como eu disse, é muito Transformers também. Porque o Krang, que é o grande vilão do filme, ele quer 3 partes de um objeto. Cada uma tá em um lugar do mundo. Tá até uma no Brasil. E tem que pegar esses objetos. E as tartarugas tem que pegar antes. Vai me falar que isso não é muito Transformers. E nossa, o tanto de cena ruim que tem nesse filme. As tartarugas tem uma cena no avião. O Donatello. O que aconteceu com o Donatello? Porque antes, no primeiro filme que tá aparecendo aí, ele era musculoso. Era um fake nerd. Só que no segundo, o que aconteceu com ele? Ele esqueceu de comer. O que aconteceu com o Donatello? Não dá, gente. Esse filme é muito ruim. As tartarugas aparecem pro público. A gente tem uma batalha final. Não sei o que o Krang fez. Que é bizarro isso também. Mas as tartarugas fecham o portal. E o Krang é sugado pra dimensão dele. E aí esse filme, sim, gerou muito prejuízo. E teve muitas e muitas críticas negativas. E não deu certo. Lógico que não ia dar certo. O primeiro ainda dá certo, mas o segundo não ia ter como dar certo. E 2018, né, tem uma nova série animada das Tartarugas Ninja pela Nick. Só que em comparação a isso daqui, não tem como. Não tem como. 2018 é lançada a nova série animada. Tiveram tantas mudanças. Tiveram muitas mudanças. O Léo, líder da equipe, que se esforça dentro da equipe para ser um bom líder, para ajudar seus irmãos, ele é um baita de um egoísta. Ele não ajuda os seus irmãos e ele não é líder. Que o Rafa aqui, ele é o que mais tem um destaquezinho assim. Ele tenta ser um líder e olha lá também, né? Só que ele não é raivoso, ele é calmo. Gente, o que está acontecendo com os personagens? O Mickey, ele é o único que continua sendo o Mickey. E o Donnie, ele continua com suas invenções. Mudanças, temos com mais e mais mudanças também. Todas as suas tartarugas tiveram armas alteradas. Não são as armas que a gente conhece. São armas místicas, especiais. As armas são místicas e especiais. Né? Pelo menos para as batalhas isso ainda fica bom. O Splinter, então, ele é totalmente irresponsável, preguiçoso e nem um pouco mestre das tartarugas ninjas. A April é legalzinha, né? E as lutas, como eu disse, são boas também. E foi cancelada, com 2 temporadas, porque não estava vendendo brinquedo o suficiente. Agora que a gente falou da animação de 2018, podemos falar de coisa boa. Porque em 2019 tivemos Batman e Tartarugas Ninja. Isso mesmo. E essa ideia não veio do nada. Isso aconteceu nos quadrinhos em 2015. Na história Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. Batman e Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja, né, e seu vilão Shadow, eles são transportados para um universo diferente, né, e tentam lutar contra o General Krang. Em Gotham City, eles encontram então o Batman para conseguir voltar para o seu universo, né, para o seu universo que realmente as pertence. Na animação, isso ficou um pouquinho mais diferente. Porque as tartarugas são de Nova York e Batman é de Gotham. Não tem isso de viagem em outro universo. Krang. Na animação é mais Destruidor, Ra's al Ghul, mas é muito boa. A interação deles na animação é muito boa. A gente tem uma luta contra o Batman e uma contra o Robin, que é muito boa também. Você deve pensar, pô, mas são 4 tartarugas que levaram um pau pro Robin e pro Batman. Eles são adolescentes. O Robin Damian Wayne cresceu numa liga de assassinos. E o Batman, eu nem preciso falar, né? O Ra's al Ghul, ele leva o Destruidor pro Asilo Arkham. E o Uzi é usado nos vilões. A gente tem vários vilões mutantes. O Senhor Frio usa um urso polar. O Bane, um tigre. Duas Caras também é transformado em mutante. Temos vários vilões que são usados aqui nessa animação. A gente tem uma luta muito boa, a luta final do Ra's al Ghul contra o Léo. É muito, muito boa. O Destruidor contra o Batman. Essa animação valeu
muito a pena. Eu não tinha assistido ainda e valeu muito a pena eu ter assistido. Se você não assistiu, assista Batman e Tartarugas Ninja. Mas, em 2018, como eu falei, teve a série da Nick. Só que a Nickelodeon não desistiu desse universo. Ele decidiu lançar um filme pra Netflix, continuando a série animada, pra ver se podiam voltar. Então, em 2022, é lançado Tartarugas Ninja, O Despertar. Olha só o Despertar. Bom, o filme começa com o Léo e o Casey em um mundo apocalíptico, com invasão alienígena, todo mundo morrendo, e aparece o Mickey, um sábio. Eu acho incrível que todos os universos do Mickey é um sábio no futuro. E o Mickey aparece alertando o Léo, e assim vai ter um presente. E o filme podia ser só isso, podia ser um curta-metragem com exatamente isso, que já estava ótimo. E os Krang são os vilões principais do filme, lógico, né? Já que no início estava tendo essa invasão alienígena. E os mesmos problemas da série animada estão aqui. Algumas pessoas gostam desse desenho, desse filme, falam que melhorou os problemas da série animada, só que pra mim, o Léo não ser um líder, porque na série animada finaliza com o Léo deixando a entender que o Léo vai ser o líder, e o Rafa não. Só que aqui tanto faz, parece que isso não aconteceu. Então o Léo não é o líder, não parece ser a continuação da série. E, sinceramente, não. Isso daqui não é Tartarugas Ninja. A animação é legal, tem boas cenas de luta, mas não é. Não é Tartaruga Ninja isso daqui. O Léo não ser o líder, todas as mudanças, não dá. Tem interações boas entre o Mickey e o Donnie. Tem muitas interações boas do Mickey e do Donnie. Isso é um dos pontos positivos. Mas se você for pegar os pontos positivos e negativos desse desenho, os negativos se sobressaem muito mais do que os positivos. Infelizmente. Eu espero que isso não aconteça em 2023 com Caos Mutante, a próxima animação das Tartarugas Ninja. Uau! Esse foi o especial Tartarugas Ninja do Spidey. Como cansou, né? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero mesmo que você tenha gostado. E, gente, vale lembrar também que ninguém precisa assistir, não sei quanto tempo deu, mas ninguém precisa assistir isso inteiro de uma vez. Tem os capítulos, você vai assistindo conforme dá também, que eu sei que vai ficar longo. Né? Mas, por favor, deixa o gostei, vai ajudar muito, deu trabalho, vai ajudar o Spidey. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos das Tartarugas Ninjas. E você vai conseguir. E também compartilhe esse vídeo com um amigo seu que é fã dessas tartarugas que a gente gosta tanto. Pois esse especial, até a próxima, nerds!